há 12 anos atrás eu quebrei, cara. Eu morava em Curitiba, eu quebrei no ramo de engenharia química com biogás. Quebrei mesmo, classicão, sabe? De oficial de justiça bater na porta, bens e tal. Pô. Ah, E aí a gente. quebrar mesmo. Oficial de justiça bater na porta é uma desgraça, né? É É quebrar. quando você sente a dor do peito, né? É, né? Eu não queria pedir voltar para a família, pedir dinheiro, etc. E na época o meu pai tinha alguns contatos, meu pai já morava em São Paulo, tinha alguns contatos no CEAGESP, e ficou sabendo de uma oportunidade de assumir esse festival de sopas, tá? Isso foi de 2012 para 2013. Hum. A sopa de cebola, ela é um prato servido desde 1959 e cinquenta e nove e o Desculpa, eu não peguei. O seu pai, qual o papel do seu pai nessa história? o meu pai tinha o contato do pessoal do CEAGESP, Hum, tá? Um relacionamento e ficou hum, sabendo de uma oportunidade de assumir esse festival. tá. Assumir o Festival de Sopas. Hum, E aí, voltando lá em 1959, para quem não é de São Paulo, quem não conhece a história também, a sopa de cebola é um prato icônico da cidade, assim como o sanduíche de mortadela do Mercadão, assim como o sanduíche de pernil do Estadão. tá Sopa entre de cebola também. tá entre as 10 coisas mais icônicas de comida de São Paulo, com certeza. Tá, tá mesmo. E aí, por que isso virou? Porque lá, quando o Ceasa, né, o antigo Ceasa, ele funcionava 24 horas. Na época, em São Paulo, você não tinha opção para. Então a galera saía dos bailinhos e ia tomar sopa de cebola nesse restaurante, que era um restaurante comum, servia pratos, mas também servia sopa de cebola Uhum. para os carregadores, para os compradores que frequentavam ali o entreposto. Então virou um negócio hype da época, sabe? Um negócio massa. Igual a galera sai da balada e vai comer, passar na feira, vai comer. Hum. A galera ia tomar sopa de cebola. Isso nós estamos E falando esse de 59, né? 1959. E depois da sopa de cebola, 59, cacete, antes de eu nascer. Ah. 1959. E aí a galera saía e ia pro café do aeroporto de Congonhas, ver os aviões decolar e tal, que aquele café também era 24 horas, a galera ia tomar, ver o dia amanhecer Uhum. lá. Então, esse era o rolê Hum. da época. Cara, Fala, Leandro. bom dia. E aí, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus, Marcelo. Ó, hoje eu nem enrolei muito. Geralmente nessas lives, cara, eu já dou um monte de recado, eu falo um monte de coisa e não sei o quê antes de trazer o convidado. Cara, nessa live, cara, eu acho que vai ter tanta coisa para a gente conversar que eu não quero perder tempo. Cara, eu quero logo começar com você imediatamente, porque, cara, tem ideia, imagino que deva ter muito assunto, cara, porque você tem uma variação de negócios aí que eu acho que é sensacional, de produtos, de conceitos diferentes. Cara, eu admiro muito o seu trabalho aí e queria compartilhar com a galera as coisas que você faz e aproveitar também nessa live se eu conseguir te ajudar, porque o objetivo dessa live aqui também é não só contar as histórias das pessoas que a gente gosta de compartilhar, mas também ajudar as pessoas com algum desafio. Mas hoje eu queria muito mais compartilhar a sua história do que te ajudar com algum desafio, porque na mentoria a gente já faz isso a dar com pau. Inclusive hoje, às 5 horas da tarde, tem uma mentoria, né? Você faz parte do meu grupo de mentorados. Então, Leandro, faz o seguinte, cara, deixa eu começar te perguntando, te pedindo para você dar um contexto sobre o seu negócio, Companhia das Sopas. Eu queria pegar lá de trás, porque o Festival de Sopas do Ceasa é uma coisa que participou da minha história. Muitas vezes eu fui no Festival de Sopa. Mas para quem não é de São Paulo, não tem essa referência. Então eu queria que você começasse lá de trás, como começou o negócio físico mesmo, depois como é que você evoluiu. Começa lá de trás, dá um contexto de 12 anos atrás, por favor, para a gente. Tá. Meu áudio tá chegando legal aí? Tá. Tá legal? Áudio? Tá Bom? áudio tá ótimo, o seu Tá. visual também tá bom, tá tudo perfeito, cara. Obrigado. Bom dia, então, para todo mundo aí que está na live. Um prazerzão estar aqui. Eu passei o arroba errado, porque eu achei que era o arroba do negócio. Mas, Marcelo, a história é bem legal. Eu sou engenheiro químico de formação, eu tenho 37 anos. Há 12 anos atrás eu quebrei, cara. Eu morava em Curitiba, eu quebrei no ramo de engenharia química com biogás. Quebrei mesmo, classicão, sabe? De
oficial de justiça bater na porta, bens e tal, rolo. Ah. E aí a gente... Quebrar mesmo. Oficial de justiça bater na porta é uma desgraça, né? É quebrar. Quando você sente a dor do peito, né? Né? Eu não queria pedir voltar para a família, pedir dinheiro, etc. E na época o meu pai tinha alguns contatos, meu pai já morava em São Paulo, tinha alguns contatos no CEAGESP, e ficou sabendo de uma oportunidade de assumir esse festival de sopas, tá? Isso foi de 2012 para 2013. A sopa de cebola, ela é um prato servido desde 1959. Desculpa, eu não peguei. O seu pai, qual o papel do seu pai nessa história? O meu pai tinha o contato do pessoal do CEAGESP, tá? Um relacionamento, e ficou sabendo de uma oportunidade de assumir esse festival. Assumir o Festival de Sopas. E aí, voltando lá em 1959, para quem não é de São Paulo, quem não conhece a história também, a sopa de cebola é um prato icônico da cidade, assim como o sanduíche de mortadela do Mercadão, assim como o sanduíche de pernil do Estadão. Está entre as 10 coisas mais icônicas de comida de São Paulo, com certeza. Tá mesmo. E aí, por que isso virou? Porque lá, quando o Ceasa, né, o antigo Ceasa, ele funcionava 24 horas. E na época, em São Paulo, você não tinha opção para... Então, a galera saía dos bailinhos e ia tomar sopa de cebola nesse restaurante, que era um restaurante comum, servia pratos, mas também servia sopa de cebola para os carregadores, para os compradores que frequentavam ali o entreposto. Então virou um negócio hype da época, sabe? Um negócio massa. Igual a galera sai da balada e vai comer, passar na feira, vai comer. A galera ia tomar sopa de cebola. Isso nós estamos falando de 59, 1959. Né? E depois da sopa de cebola... 59, cacete, antes de eu nascer. E aí a galera saía e ia pro café do aeroporto de Congonhas, ver os aviões decolar e tal, que aquele café também era 24 horas, a galera ia ver o dia amanhecer lá. Então, esse era o rolê da época. Cara, eu já ouvi tanta história de senhorzinho que falou, pô, eu pedi minha esposa em casamento, pô, eu trazia as mulheres aqui de Fusca, atolava o Fusca, a Gastão Vidigal não era asfaltada, então é muito bacana. E aí, cara, em 2009, a CEAGESP fez um grande evento de comemoração dos seus 40 anos ali. Mais ou menos isso, 40, 50 anos que a CEAGESP estava fazendo. E na época, eles fizeram um monte de comemoração. E esse restaurante que servia sopa de cebola, ele fechou em década de 80, ali, entre 80 e 90, esse restaurante fechou, acabou. Era um restaurante, como eu disse, comum. E a CEAGESP falou, pô, tinha um presidente muito, muito festeiro, ele falou, vamos fazer a festa da cenoura, a festa do milho e tal. E ele falou, putz, vamos resgatar essa história da sopa de cebola? Vamos fazer essa parada aí? Que tinha morrido, né? E, cara, quando eles anunciaram, em 2009, foi um sucesso, assim, absurdo, porque resgatou... então isso nós estamos falando de 2009 já. 2009. Você vai ver onde eu vou entrar nessa história. Em 2009, o meu sócio, o Jair, aquela lenda viva que você conhece, o Jair... Nosso mentorado também. Ele nunca veio nos encontros de mentoria, mas é nosso mentorado também. Ele é low profile. Você representa o time na mentoria. Exatamente. Em 2009, o Jair estava fazendo coffee breaks, o Jair tinha buffet em São Bernardo do Campo, né, uma estrutura de eventos e tal. E esse presidente falou, pô, Jair, você não quer fazer o primeiro festival de sopas? O Jair tem muita habilidade. Para evento, eu nunca vi um cara, ele pega qualquer coisa e se transforma num evento. Absurdo. Ele falou, eu faço. E o Político é um sucesso absurdo, assim, deu ao vivo o Globo várias vezes, reacendeu essa chama, que estava ali, não tinha acabado, estava só adormecida. E aí, cara, filas e filas, e sucesso, sucesso, sucesso. O Jair fez em 2009. Em 2010, não foi o Jair que fez, foi um outro cara, com outro convidado que fez. Eram convidados do presidente do CEAGESP, né? Era isso. Eles tinham isso de convidar anualmente. Ele que matriculava as pessoas para fazer todo... Era um evento anual? Ele era um evento, não. Ele era um evento que ele durava 2, 3 meses. Só no inverno. Tá?
E aí o Jair fez em 2009, eu vou puxar um pouco a sardinha para o Jair. Em 2010 o evento deu uma caída, isso é quem conta o próprio pessoal da CEAGESP, aí caiu um pouco de qualidade, mas assim foi sucesso de público. Em 2011 chamaram o Jair de novo, eu volta aqui, porque não foi legal. Em 2010 volta, o Jair fez em 2011. 2012 não foi o Jair que fez, colocaram outro cara. E em 2013 o convidado foi o meu pai. Meu pai foi o convidado. Só que nós não éramos do ramo de gastronomia. E aí, o meu pai é um executivo, trabalhava em outras áreas, estava também querendo fazer uma transição de carreira. Eu, engenheiro químico, quebrado, falido lá em Curitiba. Meu pai falou: Leandro, me ligou. Ele também é engenheiro químico? Seu pai também é engenheiro químico? Não, meu pai não é engenheiro químico. Meu pai, quase formado em direito, não chegou a se formar. Tá. Um autodidata. Tá. Como é o nome dele? Ele se chama Arlindo. Arlindo, tá. E aí eu falei, meu pai falou: você não quer vir aqui? Tem um negócio aqui de uma sopa. Cara, e eu assim, deprimido, ferrado, não tinha dinheiro para pôr combustível no carro, rolo. Falei: pai, vou, né? Vamos embora. E eu sempre fui muito bom de projeto, Apesar de ter quebrado, né? Mas sempre fui muito bom. E aí a gente começou, cara, a gente estruturou um negócio tão maravilhoso. Só um parênteses, né? O fato de você quebrar não te tira todas as habilidades que você aprendeu na vida, né? Isso as pessoas não se dão conta, né? Elas quebram e ficam de uma tal maneira derrotados que elas desconsideram todas essas habilidades que elas ganharam na vida e que com certeza vão ser úteis para todas as outras aventuras que ele vai participar dali para frente. Mas às vezes a pessoa, quando está naquele fundo do poço, não se dá conta disso, né? Só queria fazer um parênteses tipo coach aqui. E é verdade. Você olha para a sua história e fala: cara, não serve de nada, que fracasso. Depois lá na frente você vai entender por quê. Né? E é um ativo que você carrega com você pro resto da vida. Por sua formação de engenheiro químico, o seu primeiro negócio, o fato mesmo de você ter quebrado as coisas que você aprendeu com isso, com esse evento na sua vida, cara, com certeza te construíram o que você é hoje, o que você conseguiu fazer hoje, que é objeto da nossa conversa aqui. Mas vamos lá, vamos voltar para 2013. O Arlindo, seu pai, te chamou, você estava lá naquela deprê, falou: puta, não tem mais nada que fazer da vida, vamos embora, vamos nisso mesmo, vamos ver o que vai dar essa porra dessa sopa. Por que que o cara do CEAGESP chamou o seu pai, que ele não tinha a menor noção de nada dessas coisas? É porque era brother dele, assim? Cara, era porque era brother, mas assim, a gente era meu pai tinha um negócio em hotelaria, então a gente não era totalmente, a gente tinha um currículo que, mesmo não estando na gastronomia, de gestão, que era o que precisava. E aí entra o mais legal de toda a história. E aí meu pai falou, a gente não meteu o louco, a gente falou: cara, só que é o seguinte, você sabe que eu não sou da gastronomia, eu preciso de um apoio aqui. E aí o cara falou: olha, teve um cara que fez 2009, foi top, fez 2011, foi top, esse cara chama Jair, tá aqui o endereço dele, tá aqui o telefone dele. Aí eu tinha acabado de chegar em São Paulo, meu pai falou: pô, vamos lá em São Bernardo. Fomos lá no buffet do Jair em São Bernardo, quando existia. E aí, com 15 minutos, cara, a gente deu as mãos assim, ó. O Jair topou. O Jair nunca tinha tido sócio, hein? Nunca tinha tido sócio, sempre foi sozinho. E aí, a gente ficamos sócios. Ó, o negócio é o seguinte: tem um negócio lá, tal, agora nós somos o que detém a autorização para fazer e você tem a habilidade. Vamos fazer junto? Vamos embora, vamos fazer junto. Então, juntamos os trapos. O Jair também estava mal. O Jair também estava mal financeiramente. O Jair estava mal financeiramente. O Jair estava com a corda no pescoço. Estava ferrado. Foi muito legal, foi muito louco essa história. Ou seja, era o encontro dos esfomeados. E aí, a gente estruturou um projeto em 2013. Foi o melhor festival de todos que já tinha tido, em questão de qualidade, em questão de oferecer para o público coisa legal. E aí, quando estava terminando o festival, o público falava assim: tá, mas e aí, vai acabar em agosto e depois? O que vocês vão fazer? Aí a gente criou o Festival de Pescado e Frutos do Mar, porque o entreposto de pescados da CEAGESP é o maior do Brasil, o que mais movimenta. E aí a gente criou com esse contexto e também com os produtos frescos ali. E a gente agregou profissionais para fazer isso também. Mas como que era o Festival de Pescado e Frutos do Mar? Também era uma coisa sazonal também? Não existia, a gente criou. Também então, aí virou sazonal. Não existe. A gente criou para cobrir o calendário,
porque a gente podia ficar até dezembro. Então, a gente ia encerrar em agosto e o local ia ficar fechado. Eu falei, não, se a gente pode ficar até dezembro, vamos faturar, vamos fazer, nós estamos precisando de dinheiro, estamos quebrados, vamos levantar. Mas E por que outro... podia ficar até dezembro? Então, aquele local onde era realizado o festival, ele estava alocado para vocês até dezembro. Por quê? O que ia rolar no mês de janeiro? Ia rolar o que lá? Pelo formato, era anual. Era anual. Você podia pegar, fazer o evento e podia ir embora, como todos fizeram. Antes. O espaço onde rolava o festival, o espaço estava ali, era de vocês. Era nosso até dezembro. E a gente falou, pô, vamos... cara. Pô, nem fala. Aí o que aconteceu? Aí a gente falou, olha, beleza, fizemos, foi um sucesso e a gente chegou para lá para a CEAGESP e falou, olha, só que é o seguinte, se vocês continuarem assim, isso aqui vai acabar de novo, vai entrar outro cara, não vai ser legal, tá? Pô, vocês não licitam, já era uma vontade deles. Eles licitaram e a gente venceu a licitação, uma concessão, né, de longo prazo. Então a gente está lá até hoje fazendo os festivais, por isso que os festivais têm a duração, porque não rola assim fazer um festival de sopa em dezembro. Entendeu? Então, mas só uma pergunta. Antes da licitação, rolou o festival de pescados. Rolou. E aquilo ali, se eles falassem não, poderia ter acabado tudo ali. E aí, no outro ano, entrasse outro, talvez faria o pescado ou não. Sim. E o festival eles iam continuar no rolê de cada ano chamar um cara diferente, não sei o quê. Talvez vocês falaram, não, vou fincar bandeira nesse território aqui. E o festival de pescado foi um sucesso imediato também, igual foi o festival de sopa? Imediato. Porque a gente usou a mesma estratégia de mídia, assessoria de imprensa e tal, e trouxe muita mídia, e a gente também entregou Camarões do Espeto, aquilo que você conhece. Loucura. E foi uma novidade. Às vezes faz mais sentido até, considerando lá que o entreposto do CEAGESP tem mais... todo mundo vai lá para comprar peixe, né? Muita gente vai lá para comprar peixe, né? Às vezes faz mais sentido do que a sopa até, né? É que a sopa tem um histórico, né? Tem um negócio de remeter uma história passada, uma coisa lá de trás. Mas, pô, você tá ali com os caras do pescado, né? Pô, é onde todo mundo vai para comprar coisa. Faz todo sentido do mundo, casou, todo né? A fome com a vontade de comer. Todo restaurante japonês é abastecido ali. Os caras vão ali comprar os atum, comprar os peixes frescos aqui. Então, mas a sopa tá na fonte, né? Porque a gente tem mais de 80 sabores de sopa que vai trocando ao longo do festival. Então, qual que é a base da sopa? Os legumes, os hortifruti. Então, pô, é muito massa. Também, é verdade. E a gente explora essa diversidade. A gente faz sopas diferentes. Porque o CEAGESP, São Paulo é o trevo do Brasil, né? Tudo vem para cá, né? Então você tem tudo, você tem Pinhão, que é lá do Paraná, você tem tudo aqui. E a gente explora isso, o nosso fornecedor, o cara chega, o carrinho de madeira, aquele carrinho de madeira, o cara chega por trás do restaurante para abastecer. É maravilhoso. Você entendeu? Maravilhoso, cara, porque dá para você contar 1000 histórias, dá para você explorar isso no Instagram, dá para você usar isso no marketing. Puta, que oportunidade legal. Bom, mas e aí, vamos avançar. Aí eles fizeram uma licitação, vocês ganharam a licitação. Vocês ganharam a licitação porque vocês ofereceram um preço melhor, foi uma licitação melhor preço, condições, porque a gente já conhecia o jogo. A gente se preparou para isso. E outra, desespero, a gente se agarrou com unhas e dentes aquilo. Entendeu? Não? A história é maluca. Começou. E você estava lá, né? Queira ou não, você já estava lá. Foi nesse contexto. E então, aí, a gente começou a fazer. Que evoluiu, então, depois que vocês ganharam a licitação, como é que evoluiu no ano seguinte? 2014. A partir de 2014, como foi a licitação foi em 2014. Aí a gente, depois evoluiu que a gente fez uma obra no prédio inteiro, a gente investiu uma bala no prédio, pegamos dinheiro emprestado do Bradesco na época. Quanto de dinheiro vocês pediram emprestado? Cara, na época, a gente pegou uns 800 mil reais, cara, para pôr mais um pouco de dinheiro nosso que a gente sobrou ali, a gente meteu grana, que na época pra gente era muito. Aí dinheiro. Vocês ficaram macho, né? Aí você falou, cara, esse negócio dá certo, é nós, né? Vambora, vamos pedir dinheiro, vamos fazer esse negócio. E a gente pegou um gerente, que eu sou amigo dele até hoje, já saiu de lá, e depois a gente descobriu que ele era sobrinho de um dos acionistas do Bradesco, um cara doido, peitudo, emprestou dinheiro pra gente sem muito laço, sem muita garantia. Mete o pau! Vai lá! Pô, que legal, cara. Gratidão por esse cara. E aí, o que vocês fizeram com esse negócio? Vocês criaram outros festivais? Ficaram só nos dois de pescado e de sopa? A gente criou, aí a gente entendeu o business como sendo o inverno sopa e o restante frutos do mar. A gente criou, então, o festival em janeiro e fevereiro, a gente criou um festival de verão,
que era de frutos do mar, mas mais voltado para uma comida, umas porções, um cardápio diferente. Depois a gente criou um cardápio chamado Festival de Camarão e Massas, ali em março, abril, e aí entra o Festival de Sopas e depois entra o original, que é o de frutos do mar mesmo, Festival de Pescado e Frutos do Mar. Então a gente fechou um calendário onde anual, a gente só para 20 dias por ano. Então tem sempre um calendário ali rolando de festivais, que é muito legal. E o local tem uma estrutura física, que a gente vai passar por outra reforma agora o ano que vem. A gente vai fazer outras melhorias. E dali foi onde a gente cresceu, aí onde a gente começou toda a história. A gente foi para Itaipu Binacional, a gente foi lá numa licitação também, porque daí a gente aprendeu a trabalhar com órgão público. A gente foi para lá, a gente fornece toda a gastronomia dentro da usina de Itaipu, né? Tanto o restaurante, a gente tem um restaurante universitário lá tem 3 faculdades. Eu que sou do Paraná não sabia tamanha estrutura que é aquilo lá, já conhecia, mas não sabia. A gente tem uma lanchonete lá dentro também para atender os alunos. E a gente tem um restaurante para atender os funcionários mesmo da usina. Então, engenheiros, diretores, a gente faz... Hoje a gente não tem mais esse contrato, mas a gente fazia almoço presidencial, a gente atendeu muito... Tem todo mundo, Dilma, Temer, Bolsonaro e tal. Galera. Mas aí vocês... Então tá, então depois vocês resolveram com a estrutura que vocês tinham lá no Ceasa, vocês aprenderam a mexer com eventos, né? Mas aí vocês resolveram bom, evento na verdade é uma operação permanente, né? Porque é como se fosse um restaurante que funciona, não é? Você chama de eventos, mas é um restaurante que recebe pessoas todo dia. Quantas vezes funciona por semana os festivais? De quarta a domingo. Tá, então é um restaurante que abre de quarta a domingo e funciona o ano inteiro, com temas que variam conforme a sazonalidade vai do ano, conforme o calendário do ano, mas basicamente é um restaurante e você fecha durante 20 dias para dar férias para a galera, para descansar, enfim, mas é um restaurantaço, né? Quantos lugares tem nessa estrutura de restaurante? 500 lugares. Tem 500 lugares. Em cima e embaixo. Caralho, é um restaurante de 500 lugares. Quantas pessoas tem trabalhando nessa estrutura, Leandro, antes da gente ir para os outros negócios? Só para explorar um pouco esse negócio de restaurante. 50 pessoas. Tá, 50 pessoas. E aí essas 50 pessoas são funcionários fixos dessa estrutura. Dessa estrutura. Desse negócio. Desse CNPJ. Tá, aí você foi fazer outras coisas. Você falou, puta, com o que a gente aprendeu aqui, dá para a gente ir para Itaipu, Binacional, fazer um serviço de catering, porque aí já não era mais restaurante, né? Aí era um serviço de contrato com o número de pessoas X, e o preço tinha que ser licitado. Ou seja, você participou, você entrou num outro business. Vamos combinar que isso não é o mesmo business. O business de você abrir a porta do seu restaurante, rezar para que o cliente entre, né? O cliente entra, sai, você nunca tem a previsibilidade da demanda. No caso de Itaipu, você entrou no business de catering, de refeição coletiva, vamos chamar assim, que é um outro animal, não é nem catering. E restaurante é aquilo, porque são 3 operações. Uma das operações é aquilo, ela tem um grill a carvão e ela tem um buffet aquilo maravilhoso, que é onde essas galera mais graduada vai lá e paga o quilo. Ela tem um vale-refeição e ela vai lá almoçar com a gente, que era o antigo refeitório onde comiam os trabalhadores da usina. Chegou a ter 11 mil trabalhadores simultâneos a construção da Itaipu. E era nesse local. Eram 4 anexos e um desse anexo foi criado esse restaurante, que também tem, coincidentemente, 490 lugares. É um monstro de um restaurante. Caraca! Que esse é aquilo. Esse é aquilo. Olhando como que você se organiza? Isso foi que ano? Só para a gente contextualizar. Em 2018. E aí o meu pai, malandramente, meu pai cansou de São Paulo. Meu pai já estava 16 anos aqui, antes de começar, meu pai estava uns 20 anos em São Paulo e encheu o saco disso aqui. Falou, cara, eu vou voltar para o Paraná. Na verdade, meu pai que armou tudo isso aí.
Aí ele conhecia um cara lá na Itaipu que também, mesma coisa, cara, falou para ele, ó, vai ter uma licitação aqui, pá, 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 a gente se preparou, a gente tinha ficado em terceiro lugar na licitação, o primeiro caiu por falta de documentos, segundo, não sei o que aconteceu lá, eles quiseram fazer uma tramóia lá, eles perderam e a gente assumiu. Eu que fui lá participar da licitação, eu que fui lá. Meu pai chegou bem depois, e aí a gente deslocou o gerente de São Paulo, uma semente boa, pegou o gerente de São Paulo, mudamos, e meu pai se mudou para Foz do Iguaçu, tá lá até hoje. Ah, ele tá lembrando, mas o negócio não existe mais, mas seu pai ficou em Foz. Não, o negócio existe, está rodando até hoje. Ah, eu tive a impressão que você tinha falado que o negócio tinha. Então, o negócio roda até hoje, tudo. Tanto a refeição coletiva quanto o restaurante Tudo. Aquilo, tudo está rodando. O que a gente encerrou foi o contrato de catering com a diretoria, de fornecer presidência, que é um pé no saco, pelo amor de Deus. A gente entregou o contrato. Sim, a gente cumpriu o contrato e não quisemos entrar de novo na renovação. Nada. Tá, então a estrutura que vocês mandaram para lá foi seu pai, um gerente bom que você tinha de São Paulo, e falou assim, cara, inaugura esse negócio aí. É um novo negócio para vocês, porque é uma coisa que vocês também não tinham experiência, né? E aí, construímos, colocamos dinheiro lá, pegamos o lucro que tinha no festival, colocamos lá na Itaipu e roda até hoje lá. É um negócio que não dá uma margem tão boa, mas dá, igual você falou, previsibilidade para o negócio. Então, pinga ali. Tomamos na cabeça com a pandemia até cansar lá também, porque fechou tudo e lá não tinha cliente, lá não tem nem como fazer delivery, né? Dentro da Itaipu. E Foz do Iguaçu não é uma cidade potente para isso também, né? Ou seja, apanhou durante a pandemia, mas agora voltou da pandemia e de qualquer maneira vocês inauguraram um outro braço desse negócio. Qual é o seu papel, Leandro, nessa estrutura toda que você tem? Não, calma. Deixa eu esgotar primeiro a estrutura antes de perguntar para você qual é o seu papel. Vamos continuar a história, só para a gente chegar até o dia de hoje. Aí, no Ceasa, né, vocês ficaram nesse calendário anual ou vocês expandiram as operações do Ceasa também para outro tipo de negócio ou de indústria? Ou se reinventaram de alguma outra maneira, ou ficou esse negócio até hoje? Em 2017 a gente expandiu. Em 2017 eu estava muito incomodado com. Eu cheguei, a gente chegou no pico de ter filas e falei, cara, isso aqui já chegou no pico, não cabe nem mais gente, não tem como. E aquilo me incomodava. Falei, nós estamos com os ovos muito numa cesta só. Aí eu tentei fazer um catering com escolas. Eu sempre gostei de alimentação saudável, Luciano. Eu tenho uma história de mudança de vida com glúten, sabe? Eu tinha uma condição de intolerância a glúten que depois que eu descobri, minha vida mudou. E aí eu sempre fui muito ligado à alimentação saudável, fazer a diferença na vida das pessoas, porque através disso fizemos um piloto com algumas escolas aqui em São Paulo, não encaixou legal, não deu o que eu queria. E aí a gente falou, então vamos montar um delivery mesmo da sopa, porque muitos clientes gostariam de conhecer o festival, mas não tinham, é distante para o cara, aquela coisa, eu vou lá atravessar a Zona Leste para ir para a Zona Oeste, eu não quero enfrentar fila. E aí em 2018 eu falei para o pessoal, gente, eu estou saindo fora operacionalmente, aí a gente alugou um imóvel aqui na Vila Pojuca, aqui próximo ao CEAGESP, e eu montei a primeira pequena cozinha, um pequeno delivery. E eu ficava ali, cara, meio às moscas, assim, vendendo pouco, tava começando. Aí a Marcela, falou assim, mas será que vale a pena mesmo você ficar aí? Mês passado vendeu 20 mil. Eu falei, não, Marcela, calma, esse negócio vai dar bom, calma, vai dar certo. E aí começou a dar certo. A gente fez uma parceria lá atrás já com o iFood. Olha, as coisas conspiram, né, Marcelo? Você vai fazendo as coisas. O iFood, a menina, a executiva, foi jantar no festival e bateu na nossa porta. Pô, vocês não fazem delivery? Vocês não querem fazer delivery? Aí, como eles nos procuraram naquela época, foi bom, porque daí a taxa nossa foi lá embaixo, né? Mas você não tinha, nesse momento, você não tinha aberto ainda essa estruturazinha próxima ali, mas fora foi muito louco. A gente estava terminando de construir ali, de operacionalizar, a menina do iFood veio, bateu na porta. Claro, vamos sentar, vamos conversar. Como eles nos convidaram, pô, não fui eu que fui bater na porta. A taxa foi outra. Não, então você quer que eu entre? Ela falou, não, porque tem muita gente na nossa plataforma que pede, que pergunta por que vocês não estão lá com a gente, por que vocês não estão lá. Enfim, desde aquela época a gente fez uma parceria muito boa com o iFood. Ele provavelmente era um segmento que não era segmento que eles não tinham, né? Só tinha gente. Quando a gente entrou, tinha
pouquíssimos, tinha padarias como players. E aí a gente começou o delivery mesmo no iFood, aí o negócio rompou, né? Ou seja, então nesse momento você continuava com a operação lá dos festivais físicos no Ceasa, em 2017. Você inaugurou a estrutura de iFood numa casinha separada e você continuava com uma operação lá em Itaipu, é isso? Itaipu veio depois. Não, desculpa, o iFood foi na mesma época. O iFood entrou. Foi nessa época que a gente quis sair para sair portão afora. Foi em 2018 que foi. Tá, mas manter o portão de dentro funcionando, né? Não, ali é, viu? Ali é a rainha da Inglaterra. Ali era cash cow, né? Era vaca leiteira. Vaca leiteira e rainha da Inglaterra. Ali é onde avaliza a gente. Quem somos nós, né? Então, jamais cuidar daquilo muito bem cuidado. O contrato de licitação tem quanto tempo ali? Tem mais 10 anos. Então, isso é lindo, hein? Ou seja, dá para você construir um ativo ali maravilhoso. É bom. E depois ganhar mais 10 anos, e mais 10 anos, mais 10 anos, você não vai sair nunca mais de lá. Seus filhos vão herdar essa operação. Marcelo, e é com muita alegria. A gente zela muito pelo nome da CEAGESP. A gente sempre, sabe, a gente sempre entregou. A gente nunca teve a cabeça de explorar. Como muita gente pega um órgão público e fala, vou explorar, sabe? A gente nunca teve essa cabeça de explorar. A gente teve a cabeça de zelar pela história, contar essa história que é tão bonita. A gente sempre teve essa cabeça. Eu acho que tenho certeza que Deus nos retribuiu com alguns sucessos que a gente teve mediante as pancadas que foram, inclusive a pandemia. E o delivery, quando veio a pandemia, a gente já estava com 2 lojas. Então, cara, a gente acelerou tudo na pandemia. E o negócio... Quais 2 lojas que você tinha? A gente tinha uma em Santana, a gente abriu uma filial em Santana e a gente já tinha aqui a da Vila Ipojuca, aqui, que é da Lapa, né, que é próximo ao CEAGESP. E aí, quando chegou a pandemia, a gente já entendia do negócio, delivery, a gente já estava com uma estrutura, a gente já tinha, né, o contrato com o iFood já bem estabelecido e a gente só foi replicando. Então, ali a gente abriu mais 3 lojas, a gente foi a 5 lojas para tentar compensar o faturamento que a gente perdeu em Itaipu e no CEAGESP. Foi tenso, né? Não preciso nem falar aqui. Mas o delivery conseguiu suprir. Sabe, o avião tinha 4 motores, perdeu 3, ficou um só. E aí postamos tudo nesse motor. Tanto que muitos funcionários do festival a gente nem colocou na suspensão de contrato. A gente deslocou os caras para as lojas. Falou, cara, é operação de guerra. Vamos ver agora quem que está com a gente e quem não está. E aí a gente foi expandindo dessa forma. Depois que abriu o festival, a gente voltou essa galera para o festival. Foi uma experiência muito louca. Assim. E hoje o delivery é maior. A operação nossa de delivery, Cozinha Central, ela é maior que a operação do festival e Itaipu somados. Nossa Senhora. Ou seja, dos 3 negócios, hoje vocês continuam com essas 3 verticais de negócio, Itaipu, delivery e festivais. E a operação de delivery é mais do que 50% do negócio. É mais do que 50% do negócio. Nossa, e quantos funcionários você tem hoje no total, Leandro? No total do grupo tem quantos funcionários? São 90 no delivery, são 50 no festival e 35 em Foz, mais ou menos isso. 40, mais ou menos isso. Uma equipe de 200... Nossa, cara, que 500 pessoas. Ou seja, você teve que, de engenheiro químico, olha que coisa interessante, né, cara? Nos últimos... nós estamos falando do quê? Dos últimos 10 anos, né? Porque foi 2013 que você entrou nessa parada. Olha a jornada, né? Para quem está entrando agora na live, olha a jornada do Leandro, né? Engenheiro químico, fudido lá, falido, tinha quebrado um negócio, desanimado, né? Desesperado. Apareceu uma oportunidade do pai dele, que não tinha nada a ver com o ramo de alimentação, apesar de ter um background de hotelaria, já que você falou, mas então talvez o cara do CEAGESP lá, quando ofereceu a oportunidade para o seu pai, falou, puta, esse cara tem alguma coisa nesse mundo da hospitalidade que pode ser útil para o nosso projeto. O cara matriculou seu pai, o seu pai te matriculou, vocês 2 foram lá, abraçaram o projeto só do Festival de Sopas. O próprio cara do CEAGESP, o próprio presidente do CEAGESP, vendo que vocês estavam meio perdidos lá, falou, puta, tem um cara aqui que performou super legal há 2 anos atrás, vamos trazer esse cara para nos ajudar. O cara também estava fudido lá, falou, cara, isso pode ser uma oportunidade para mim também. O cara lá, né, de São Bernardo do Campo falou, puta, vou
o Jair, né? Vou entrar nesse rolê junto com vocês. O cara era super bom de eventos, foi a fome com a vontade de casar. Em 10 minutos você fechou o contrato com o cara. Começaram o festival de sopa, viu que tinha uma oportunidade até dezembro, porque o contrato ia até dezembro. Você falou, o que nós vamos fazer quando terminar o festival de sopa, que termina em agosto, e até dezembro a gente vai ficar com esse galpão aqui fechado? Não, cara. Ceasa tem a ver com peixe, com pescado, com não sei o quê, porque todo mundo vai lá, é um entreposto, os donos de restaurante vão lá comprar coisa, não sei o quê. Vamos fazer um festival de pescado também. Cara, deu super bom, porque vocês usaram o mesmo marketing, a mesma coisa que vocês tinham feito para a sopa, você fez para os pescados, para o festival de pescado. No ano seguinte teve a licitação, vocês se prepararam, já estava lá, ganhou a parada. Um ano depois, vocês resolveram ousar e ir para Itaipu abraçar uma oportunidade que não tinha nada a ver com o que vocês faziam, porque era uma coisa de contrato de refeição coletiva, enfim, restaurante Aquile, nada mais. Cara, vocês se jogaram para lá, foi o seu pai com o seu melhor gerente, foram fazer a parada lá. Cara, em 2017, você viu que a sopa podia ter uma oportunidade de delivery, deu a sorte de casar com o iFood, né, de chegar no mesmo momento que você estava abrindo a oferta de delivery do iFood, percebeu que esse era um segmento que vocês estavam inaugurando dentro do iFood, porque não tinha, né? Você falou que sopa só tinha em padaria, mas o iFood não tinha um segmento de sopa. Não. Então, eles que bateram na sua porta, chamaram vocês. Isso gera uma taxa melhor, porque você sabe também que se você não tiver uma taxa boa no iFood, cara, pode até ser que o iFood não seja um negócio bom, né, para o operador, é um negócio de risco, né, para o operador, o lance do iFood. Aí você, com 2 lojas, expandiu para 5. Quando chegou a pandemia, você falou, cara, tira essa galera aqui do Ceasa, que não está rolando, não vai rolar durante não sei quanto tempo, mas joga para o delivery, que isso está florescendo. E hoje você tem uma operação que mais de 50% do negócio vem dessa inovação, dessa expansão via delivery, com 200 funcionários. Caraca, cara, que história! Olha só, a galera que está... Eu estou com pena de quem não está nessa live. Cara, eu estou com pena, porque... E você vê, Leandro, você é um cara que era engenheiro químico, cara. Ou seja, não é que... Né? Então, a galera que está aqui nos assistindo e está lá, né, às vezes, sofrendo com o seu negócio, você vê, cara, quando você olha para o lado, você vê o número de oportunidades que pode existir se você se dedicar a abraçar essas oportunidades. E como você falou também com o lance lá do iFood, né? Às vezes, cara, o universo conspira, né? Você dá o primeiro passo. Eu gosto de falar isso, eu falei isso na imersão uma frase que eu adoro, na imersão que você participou em maio, eu joguei essa frase lá. É uma das frases que eu mais gosto, cara, que eu tatuaria no meu braço. Eu acho que não tatuaria, mas enfim, que tem significado para mim, né? Cara, você dá o primeiro passo, né, e o universo te dá o chão. Cara, né? Cara, dá o primeiro passo, cara, que o universo te dá o chão. Principalmente quando você estava nessa nhaca, né, que você devia estar lá, provavelmente nesse momento que você tinha quebrado e estava fudido, e oficial de justiça batendo na sua porta, você provavelmente estava naquela situação de, cara, eu não vou nem levantar da cama hoje, cara. Para que levantar da cama para abrir a porta para um oficial de justiça? Para que levantar da cama para receber mensagem de WhatsApp triste? Cara, para que arrumar problema, né? Aí, de repente, cara, seu pai chegou com a luz para você. Uma luz. E te deu essa lanterna que, cara, que hoje você tá brilhando. Cara, que história, Leandro, que história legal. Cara, vamos, eu não sei quando, mas você sabe que a gente começou o nosso podcast, né? A gente começou a gravação do nosso podcast. Eu já fiz 3 episódios. Opa, você tá me escutando? Deu uma sumida aí. Tô ouvindo. A gente começou a gravação do nosso podcast ao vivo, né, presencial, com um estúdio, inclusive, na Vila Ipojuca. Ali, deve ser do lado de você, na Rua Húngara. Ali tem vários estúdios. Esquina com a Votupeba. Né? Húngara, esquina com a Votupeba. Enfim, ali. E, cara, eu vou te chamar com certeza para você contar essa história ao vivo ali comigo, no podcast, porque, cara, essa história
é muito inspiradora, cara. A gente vê um monte de dono de restaurante aí, de negócio, cara, que está preso ao seu modelo de negócio e não olha para fora, né? Não está olhando o que está acontecendo, ele não está vendo aonde que aquela experiência, isso que eu queria te perguntar agora, Leandro, que eu acho que é uma coisa importante para a galera que está nos assistindo, é aonde que de que maneira o acúmulo de experiências foi ajudando nos próximos negócios. Como foi a sua... Como é que eu coloco melhor essa pergunta? Como foi a sua curva de aprendizado nesse negócio gastronômico, número um, e o que falta nessa curva de aprendizado para você chegar no próximo nível? E qual seria o próximo nível? Então, vamos começar do 1. Vamos começar da pergunta 1. O que você aprendeu de relevante no negócio gastronômico que você possa compartilhar para as pessoas se você tivesse que elencar em ordem de prioridade? Gastronomia você precisa dar escala, senão você fica refém do teu negócio. Né? Expande isso. Você precisa trazer frentes de negócio, faturamento, porque os custos são muito altos. E trazendo faturamento, trazendo escala, você consegue trazer processos, trazer equipamentos, trazer pessoas boas para operar o negócio. Dar escala, né? Foi o que a gente buscou fazer. E, para mim, não foi uma curva de crescimento. Ela cresceu com uma escada. A minha trajetória não foi curva, foi escada. Então, foram patamares. Eu tive momentos que eu fiquei no mesmo patamar. Não é estagnado, não, mas foi... Eu chamo, Marcelo, de janelas de oportunidades que se abrem na nossa vida. São como se fossem portais, que são momentos que se abrem, que ali é como se aquele portal abrisse e ali você tem que se mexer. Você tem que demitir quem você tem que demitir, contratar, mudar, abrir negócio, fechar negócio. Essas janelas de oportunidades, eu percebo que elas se abrem e depois elas se fecham. Para mim foi assim, se você fez naquele período, tudo começa você percebe que as águas começam a mexer. Se você pega aquilo e muda, você vai diminuindo o seu sofrimento que você tem e você consegue avançar. E aí você volta para esse patamar e vai nesse patamar. Daqui a pouco abre essa janela de novo. Se você não muda nessa janela, e eu já fiz isso também, não mudei coisas, aí você carrega esse sofrimento até a próxima janela. Aí você fala, putz, agora eu preciso mexer de novo. E se você tenta mexer fora dessa janela, você não consegue. Eu não sei te explicar isso, eu não sei quanto tempo dura, mas... Mas eu entendo perfeitamente. A vida é cíclica, dia e noite, estações do ano, ano após ano. A vida é cíclica, sol e lua, a vida é cíclica. O dia tem 24 horas, Deus fez as coisas cíclicas. Então, sim, eu entendo o que você está falando perfeitamente bem. Deixa eu resumir o que você está falando nesse começo de fim de live. O que você está dizendo é que às vezes a gente tem que ter paciência para esperar a oportunidade aparecer e melhorando, né, a nossa atuação nesse degrau que a gente está da escada. Né? A gente está nesse degrau da escada. Cara, vamos dar uma melhoria contínua nisso que a gente está fazendo nesse degrau aqui da escada. Por quê? Porque em algum momento vai aparecer uma oportunidade aqui. Essa oportunidade vai aparecer e vai te levar para esse outro degrau aqui. E que você vai fazer a mesma coisa, né? Você vai gerar melhoria contínua aqui até aparecer um outro degrau aqui. E aí você gera melhoria contínua aqui. E às vezes o que você está falando é que você tem que ter paciência para esperar essa oportunidade de chegar e ir trabalhando naquilo que você já construiu. Você acha que eu resumi bem o que você falou? Perfeito. Você conseguiu até me deixar fazer um exemplo aqui. Por exemplo, você tem lá um problema com o teu gerente, que a gente vê lá na mentoria, né? Direta, galera, eu também tenho. Você vê lá o problema com o teu gerente. Então, o que eu falo fora da janela de oportunidade? Você sabe que você tem que trocar o gerente, você sabe que você tem que agir, só que naquele momento não aparece. Então, é isso que você está falando. Você tem que ter uma paciência de aguentar ali, se estruturar, se preparar, porque a hora que entra a oportunidade, você tem que entender, perceber ela e ter coragem de agir. Porque tudo bem, se demitir uma pessoa e contratar outra, não precisa de tanta coragem, mas tem coisas que às vezes você precisa fechar um negócio. Fechar é encerrar um negócio, aí você precisa ter coragem de encerrar. Porque se você não encerrar, vai carregar com você essa dor. É exatamente isso, de você ter esses momentos de oportunidade, que às vezes não depende de, por isso que eu falo, não depende de você, porque eu quero trocar meu gerente. E se não aparece um gerente novo, você vai fazer o quê? Você não vai mudar. É como você ficar chutando meio fio.
Então não adianta ficar ali insistindo. Vai trabalhando no que você tem e aí você, a hora que surgir as oportunidades de mudança, e geralmente não é só uma mudança, são várias mudanças que acontecem no periférico que você vai mexendo as peças do xadrez e daqui a pouco a sua jogada passa. Aí a jogada é do outro. Você tem que ficar esperando a tua jogada. A hora que chegar a tua vez de jogar, você tem que agir. Agir em cima do propósito. E só expandindo nesse tema, você acha que as oportunidades de mudança de patamar, né, de degrau da escada, eu tô achando ótima essa conversa. Você acha que essas oportunidades são geradas quando você expande a bolha, quando você sai da sua bolha, quando você faz networking com outras pessoas que você não conhecia antes, quando você participa de grupos que você não estava antes, quando você frequenta eventos que você não tinha frequentado antes, qual a sua, as oportunidades que apareceram para você nessas mudadas de degrau tem a ver com isso? Totalmente. Aquela questão de você planta e você colhe, isso é bíblico. Isso é uma frase, um ditado bíblico. Se você planta, você colhe. E você é um cara que planta muito na mentoria, cara. Eu te agradeço muito por isso, porque, cara, isso é muito legal. Você é um cara que compartilha. Eu tenho para mim, falo isso sempre na mentoria, cara, quem mais compartilha, quem mais tem resultado. Isso. Não, e a tua mentoria eu também não sei se é uma ciência, né? Mas é. Não, e você é de altíssimo nível, cara. Todo mundo que está lá, eu vejo que as perguntas são muito propositivas. Eu aprendo demais. Toda quinta-feira lá na mentoria, sabe o que eu faço? Eu tenho um caderno aqui, que era que você deu no evento, eu tenho ele, eu uso para esses encontros. Eu anoto o nome de todo mundo. Então, fulano lá entrou com uma dúvida, eu anoto o nome dele, a cidade dele, o arroba dele e tal. Aí ele vai falando um pouco, eu vou anotando a dúvida, vou anotando a solução que a galera dá. E você fica ali como mediador, né? Legal isso, a galera se mentora, né? E eu já participei de outras mentorias, não é assim, é só o cara falando, fica maçante. E aquilo que você falou uma vez, né? Nunca a inteligência de um só vai ser maior que a coletiva. E aí, respondendo diretamente o que você falou sobre, será que essas janelas se criam? Eu acredito que sim, por quê? Quando eu entrei na mentoria, eu não estou puxando a sardinha para você, não. Estou falando o seguinte, é mérito. Você tirou o band-aid, cara. Pô, eu entrei numa bad. Assim, falei, cara, quanta coisa, eu preciso mexer, quanta coisa. E ali eu fiquei, né, meio atordoado depois do encontro, começou a mentoria. E recente, eu estou numa janela de mudança que começou a mexer as águas do meu negócio de uma maneira, oportunidades, pessoas chegando, pessoa que eu queria contratar já há 2 anos namorando, aí a pessoa não podia, aí depois eu não tinha caixa para trazer, depois não sei o que, não era o momento certo. Já demiti gente, já trouxe gente agora, estamos construindo processos. Então, e quando a Tainá mandou, desculpa se eu errei o nome, mas mandou Tainá. lá, qual que é a principal dor? Cara, a principal dor é processo e pessoas. E aí fala, poxa, por que eu não arrumei essa casa antes, né? E a gente conversando com a galera e metendo o dedo nessa ferida que foi o band-aid que você tirou, né? Foi a mentoria que tirou. Eu descobri uma síndrome que a gente sofre aqui dentro, que eu estou lutando contra ela agora e acredito que a galera também. É uma metáfora que eu criei, é o seguinte, você, o cara tá de praia, do mar, sabe quando você vai pro mar aberto? Mar aberto. Você olha em volta, não tem nada, não tem uma ilha, não tem um ponto de referência, é mar aberto. Eu estou com vários problemas aqui que eu estou chamando de mar aberto. O cara, ele entrou num ciclo infinito de tudo é a correria. Então, pera lá, então eu não conto mais, eu não faço a contagem do que eu recebo porque é a correria. Eu não padronizo porque eu não estou na correria. Eu falei, gente, sabe o que está aparecendo? Um mar aberto. Vamos acabar com isso. Não existe mais mar aberto. Isso aqui é finito. É X quilos disso, é Y quilos daquilo. O processo ele tem começo, meio e fim. Porque a empresa entrou numa vibe de tamanho, de faturamento, que virou tudo mar aberto, como se nada mais fosse possível controlar. Falei, parou. 2 mais 2 aqui é 4, não tem infinito.
Então, a gente está combatendo isso, que é falar, correria aqui, não existe mais no vocabulário da empresa. Correria, não tem mais correria. Então, estamos combatendo esses problemas que a gente acabou tendo com o crescimento, porque a gente precisou crescer primeiro para depois organizar, infelizmente. Eu acho que todo mundo, Cara, né, Marcelo? peraí que deu um delay aqui na sua transmissão. Peraí, que eu acho que tá meio... Não sei se é a sua ou a minha internet, que a sua cara tá meio assim, ó, meio... Não sei se é para todo mundo. Quem está na live aí, diz aí se está bem, se estão nos escutando bem, vai. Deixa eu pegar o feedback da galera aqui. Nossa, essa conversa está tão boa que eu nem olhei nenhum comentário e nem vi quem que entrou nessa live até agora. Agora que eu estou tentando ver o feedback de alguém sobre a nossa transmissão, é que eu tô vendo quem que entrou aqui. Peraí, deixa eu tirar isso daqui. Eu joguei Leandro. 5G aqui, vamos ver. Tá, não, agora está perfeito. Leandro, essa questão, cara, de processos e pessoas é a maior reclamação de todo mundo, né? Porque, na verdade, a reclamação que a galera expressa, em todas as entrevistas que eu faço para as pessoas para entrar na mentoria, ou com o meu grupo de mentorados, ou sempre, cara, você sabe que eu tenho muita experiência em conversar com donos de negócios sobre os seus próprios negócios. E, invariavelmente, cara, eu diria que 99% das vezes, o problema são pessoas. Ou seja, aquilo que a pessoa expressa como problema são pessoas. Só que aquilo que ela expressa não representa a realidade do que é. Você entende o que eu falo? Assim, quando você começa a explorar mais o assunto, você vai perceber que o problema não são as pessoas, o problema são os processos. E aquela frase que eu uso sempre, que eu adoro, que é a segunda frase que eu tatuaria, eu falo, eu não vou tatuar porque senão, cara, meu corpo seria todo tatuado de frases. Mas a frase uma das frases que eu mais gosto é essa: você não gerencia pessoas, você gerencia processos e os processos gerenciam as pessoas. Só que as pessoas esquecem disso. Mesmo os mentorados que já me escutaram falar 550 vezes essa frase, eles se esquecem disso. Que nem você acabou de falar agora. Puta, vamos acabar com esse negócio de mar aberto. Cara, vamos fechar essas porteiras, vamos ter começo, meio e fim, vamos se dedicar a formalizar o que já existe e praticar o que já está aí para a gente praticar. Receber da maneira certa, passo 1, 2, 3, 4, fazer um negócio e tal. Não pode pular a etapa porque não tem tempo. Então, o que você está fazendo, na verdade? Começar por mim, Marcelo. Começar por mim, de verdade. Eu sempre falo isso em reunião. O culpado primeiro sou eu, de verdade. Não é uma demagogia, não. Porque quando eu vou desenrolando o novelo, para esse emaranhado, vou desenrolando, o novelo acaba em mim. O problema foi porque eu não criei um processo, o problema foi porque eu não demiti o cara, porque eu não contratei o outro, porque eu não troquei o fornecedor. O problema, não que eu tenho que fazer tudo, eu não consigo fazer tudo, né? É óbvio. Mas o que eu deveria fazer são funções estratégicas. Então, eu também estava nesse mar aberto. Muita coisa. Não. Eu também estava nessa correria. Então, quando eu falo para a galera, eu falo, primeiro está servindo para mim. Porque esse novelo tem voltado para mim. Então, essa questão de desenhar... E olha que eu tenho pós-graduação em gerenciamento de projeto e processo. Eu não aplicava, cara. Sim. Caixinha, eu sei fazer tudo aquelas porcarias lá, cara. E eu não fazia. Porque a gente busca só o faturamento, só a parte... O cérebro, a preguicinha que você fala, né? É a preguicinha. Acabou de entrar na live aqui a Fernanda, né, que é a esposa do Alex, que eles têm... Cara, eles colocaram, inclusive ontem, na mentoria, uma foto com os livrinhos todos não sei se você notou, de ontem para hoje. Eles colocaram uma foto muito legal com os checklists que eles usam na operação deles. Cara, eu fiquei tão orgulhoso com aquilo, mas tão orgulhoso quando eu vi aquela foto. Porque é isso. Eles se dedicaram, aquela preguicinha, né? Eles se dedicaram a fazer. Eu sempre digo para todo mundo, é o jogo do difícil. O jogo do fácil,
É você reclamar que a sua mão de obra não presta, que não sei o quê, que você não contratou, que o cara que não serve, que não sei o quê, que porra, que esse mundo, que não sei o quê, que é tudo difícil. Mas o jogo do difícil é o quê? Beleza, cara. Vamos fazer um checklist de cada uma dos departamentos aqui da nossa operação. Aí eles tiraram uma foto com todos os checklists da operação deles e botaram lá no grupo de mentoria. Eu falei, caraca, olha isso. É sobre isso, é sobre desenhar os processos e dar o trabalho de calmamente desenhar os processos, que não precisam ser aquela coisa de... Eu imagino que os seus processos como engenheiro deve ser aquela coisa, um losango, um triângulo, um círculo, um não sei o quê, e o negócio vai daqui para lá e tal. E às vezes eu falo, cara, esquece isso. É 1, 2, 3, 4, cara, 5, 6, acabou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é assim, desenha, bota no papel, pá, é isso. Bota do lado uma coluninha com um checklist que o cara tem que dar um check, né? Pá, 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 pá. Um lugar para o cara assinar quem preencheu aquele checklist, para você saber quem se responsabilizou por aquele negócio. E tchau, cara, é isso. É tão simples quanto isso. Não vamos complicar as coisas, né? E é como na aviação, eu era assim, poxa, piloto de teco-teco, não voa Boeing, cara. Então a gente está montado num faturamento que é um Boeing, uma complexidade, e querendo ainda achar que com o quadro de instrumento, um teco-teco, monomotor, você vai voar. Não vai voar. Ali você pode até voar um tempo, mas daqui a pouco você vai encontrar um morro na frente. Tem que saber E aí você usar não a vai ferramenta. ter o que você falou como primeira coisa. Você não vai conseguir gerar escala Não. para o seu negócio. Você só vai conseguir gerar escala se você se dedicar ao processo. Eu não conheço ninguém que conseguiu escala sem formalizar os processos. Não conheço. O cara para na segunda operação. E vou te falar por que não vai até a terceira. Ele está na primeira, ele não tem processos, mas ele encontra uma oportunidade de ir para a segunda. Aí ele vai para a segunda sem ter os processos da primeira estabelecidos. O que acontece? Ele se embanana. Ele se ferra. Por quê? Porque aí ele vai ter 2 problemas, não um, para resolver. Ele vai ter o problema da operação 1 e o problema da operação 2. Mas como ele não desenhou a operação 1 antes de montar a operação 2, ele não vai montar 3 e vai se lascar com as 2 que ele tem. Cara, é o clássico. É o mapa clássico do empreendedor sem processo. E hoje a gente está atuando em 2 frentes. A gente está atuando em engessar processo e, ao mesmo tempo, cuidar de pessoas. São coisas antagônicas. Porque quando você começa a desenhar processo, cara, você quer meter uma farda e que todo mundo bata a continência. E eu nem de militar eu gosto. Então, assim, mas é a vontade. Fala, nossa, agora é o seguinte, o cara vai respirar até no tempo que eu determinei. Não vai, cara, são pessoas. Tem tipo, o cara chega de saco cheio, tem outro que tal. E aí você cuida desse cara, você cuida como pessoa mesmo, né? Sim. Vem, traz e tal. Né? Não é uma linha reta, não, é um rio que vai serpenteando pelas montanhas e você vai conseguindo, mas o trabalho é incansável de você acordar todo dia e falar, depende primeiro de mim, não desistir. Se eu não conseguir implementar hoje, eu vou amanhã de novo, eu vou tocar nesse assunto, eu vou cobrar, eu vou atrás. E nesse ponto, aí você enxerga a sua estrutura se mexendo. É muito interessante. A estrutura ela começa a se mexer em direção a isso. Leandro, você tocou num ponto fundamental, cara, que até complementando o que eu falei. Né? Porque você fala assim, você gerencia processos e os processos vão gerenciar as pessoas. Fica parecendo uma coisa muito automática e mecânica e robotizada. Né? Mas, cara, você tocou num ponto que é fundamental. Beleza. Então, em se tratando de pessoas, Politi, é só isso? Né? Você entuba os processos na pessoa e fala, tá aqui, cara, qual parte você não entendeu? 1, 2, 3, 4, 5. Não, aí você complementou muito bem. Cara, são pessoas. Né? São pessoas que, cara, têm os mesmos problemas que você na vida. O problema de fazer a conta fechar no final do mês. O problema do filho que foi para a escola e teve que voltar porque teve sei lá o quê, que brigou com uma amiguinha. O problema com o marido porque o marido traiu ela e fez não sei o quê. Problema com o trânsito que não... Cara, todo mundo vem para o seu trabalho com todos os problemas que traz da sua vida. Então, cara, você complementou muito bem o que eu tinha falado de processo que ficou pela metade. Tinha ficado pela metade. E é por isso que as grandes redes, elas nadam de braçada, porque quando ela abre um restaurante novo, ela já tem tudo testado, implementado, vem a galera nova, igual eu tô tendo que reformar. Igual você fazer uma reforma no teu apartamento, na tua casa, cara, é um inferno.
pedreiro, poeira, você vai ter que quebrar, às vezes não dá para fazer o que você quer. A minha empresa cresceu assim, então eu já sei que tem coisa que vou chegar até o limite, ou talvez eu vou ter que trocar a pessoa. Infelizmente, a gente vai ter que fazer algumas demissões, então a gente está colocando as pessoas em dois quadros, assim, recuperável e não recuperável. Sim. Então, tem pessoas que estão em análise. Sim. Então, a gente vai ter que trocar pessoas. Porque isso é normal, né? Não recupera as mais. Pessoas que vieram com você até aqui podem não ser as mesmas pessoas que vão te levar para um patamar lá para frente. Você tem que fazer escolhas. Né? Totalmente. E às vezes você vai ter que trazer gente de fora também para te ajudar em missões que ninguém da sua galera, e talvez nem você mesmo, esteja acostumado. Cara, é a coisa mais nobre que a gente pode fazer na vida. Piloto de teco-teco, como é que vai recuperar o Boeing? Eu sou de valorizar minha galera, eu tenho isso, eu sou de dar oportunidade de prata da casa, eu gosto muito disso, porém, trago também gente de fora e fiz isso agora, um pessoal que vai cuidar dessas pessoas. Igual a gente vai abrir o Mercadão lá, pô, também são 400, 300 e poucos lugares lá, 50 pessoas também. Lá nós estamos muito felizes, nós vamos começar com um processo do zero, treinar a galera nova, não vai ter vício, pelo menos inicialmente não vai ter vícios. Quando que abre lá? É muito fácil. Cara, eu acho que vai ficar para abril, maio. Tá precisando ainda de algumas autorizações. Depois eu quero conhecer esse projeto a fundo, cara. Você me mostra? Mostra. Eu vou aí, vou fazer uma visita aí para você. Olha, duas coisas que a gente tem de comprometimento. Eu quero que você me mostre esse projeto do Mercadão, que eu tenho muito interesse em conhecer, e quero fazer um podcast com você, que vai para o Spotify, para tudo coisa presencial, ali na Vila Ipojuca, no estúdio que a gente tem ali para gravar. Tá. Fechou? Fechou. Claro. Pode contar comigo. Cara, muito feliz com essa live, cara. Tenho certeza que agregou muito para a galera que está aqui assistindo. Quem não assistiu ao vivo aqui vai assistir depois, porque a gente vai obrigar, principalmente os mentorados, né? Eu vou obrigar todo mundo a assistir. Eu falo, cara, você é mentorado, nós tem que assistir essa live, cara, porque já vai cortar um monte de caminho para você na nossa mentoria. E a gente se vê hoje às 5 da tarde, né? Então, estarei lá. Cara, obrigado pela sua participação, Leandro. Foi ótimo, cara. Adorei. Eu que agradeço. Foi um prazerzão estar aqui contando um pouquinho para você. Muito bom. Valeu, garoto. Obrigado, um abraço. Marcelo. Um abraço. Tchau, obrigado, pessoal.